I am so excited to be with you tonight. Eu estou tão empolgado em estar com vocês aqui hoje à noite. Like he said, I have traveled all around the world. Como o pastor Lucas falou, eu viajo ao redor do mundo. And I am not exaggerating right now. E eu não estou exagerando agora. I have never experienced worship in a church like what I just experienced. Mas eu nunca havia experimentado adoração numa igreja como eu experimentei agora aqui, hoje à noite. I don't know if you just get used to it Eu não sei because you se do this every você week. só se acostuma com isso, porque isso acontece aqui toda semana. But for a stranger coming in, I go, wow, this is so different. Mas para um estranho chegar aqui e encontrar isso, é algo tão diferente, tão estranho. I see your faces, the joy and the passion. Eu pude observar os seus rostos, a alegria, a paixão no rosto de vocês. And I was praying the whole time going, God, can you help me to lead Americans to worship like this? E eu tô o tempo todo orando e pedindo para Deus me ajudar a conseguir liderar a igreja americana a chegar num nível de adoração como esse. Now that I've seen it in a church, Agora que eu já vi isso dentro de uma igreja, I see what's possible. eu sei o que é possível. I pray that churches all around the world would worship like what I just saw. E eu oro para que igrejas ao redor do mundo adorem da maneira como eu vi hoje à noite aqui. Please don't lose this joy and passion. Por favor, nunca percam essa alegria e essa paixão. Keep setting this example for people Continue like me. estabelecendo esse exemplo para pessoas como eu. And thank God that you're a part of E this. graças a Deus que vocês são parte disso. Because so many times I feel like I'm the only one. Porque tantas vezes eu tenho esse sentimento de que eu sou o único. Have you ever been in a situation where you feel like you're the only one trying to seek God? Você já se encontrou numa situação como essa, onde você sente que você é o único que está lá naquele ambiente tentando buscar a Deus? And then you come in this room and Yeah. you see, oh, there's a lot of people. Aí você entra num salão como esse e você fala, tem um monte de gente. What a joy to worship with you E que tonight. alegria foi para mim adorar com vocês hoje à noite. Amen. Why don't you have a seat? Por favor, você pode se assentar. I want to share a passage with you today. Eu quero compartilhar uma passagem das Escrituras com você hoje. It's actually a passage that I only noticed about a month ago. E é uma passagem que eu, na verdade, só reparei há um mês atrás. My daughter actually showed it to me. E quando a minha filha, na verdade, foi a pessoa que mostrou para mim essa passagem. And when I read it, I go, I never noticed that passage. E aí quando eu li essa passagem, eu falei, nossa, eu nunca havia reparado nessa passagem dessa maneira. She goes, Dad, really? You read the Bible so much you never noticed Ela that? falou, pai, sério? Você lê a Bíblia tantas vezes, você nunca reparou nesse trecho? Last year, I read the entire Bible 12 times. Ano passado, eu li a Bíblia inteira 12 vezes. Every month I read through this book. Todo mês eu li a Bíblia completa. Because I didn't want to hear all these other voices. Porque eu não queria ficar ouvindo essas outras vozes. I just wanted to hear the voice of Eu God. só queria ouvir a voz de Deus. And my daughter says, you read it 12 times, E aí you a minha didn't filha notice vinha e this? fala, papai, você leu a Bíblia 12 vezes no ano passado e você não reparou nessa passagem? But it was so beautiful, I want to share it with you. Mas foi tão lindo e eu quero compartilhá-la com It's vocês. in Jeremiah chapter 32, Está lá em Jeremias capítulo 32, starting in verse 38 to verse 40. versículos 38 a 40 de Jeremias 32. You want to just read it? E diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos. Eu farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. I love this passage. Eu amo essa passagem. God says that he was going to bless the people Deus, ele disse que ele abençoaria o seu povo, by putting a fear of him in their hearts. colocando o temor nele nos seus corações. See, so often when we think about the fear of God, we almost look at it as a negative thing. Tantas vezes quando a gente pensa no temor ao Senhor, a gente pensa nisso como algo que às vezes soa até negativo, Like it's a harsh thing. como se fosse uma coisa dura. But this is saying it's his blessing. Mas aqui nessa passagem diz que isso é a bênção dele. In verse 39, he says,
that they may fear me forever for their own good and for the good of their children. E aqui no versículo 39 fala que eu os darei um só coração e um só caminho para que eles temam todos os dias para o seu bem e para o bem dos seus filhos. And then in verse 40 at the end, he says, I'll put the fear of me in their hearts that they may not turn from me. E aí lá no final do 40 ele diz, e eu então colocarei o temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Okay, I fell in love with Jesus when I was around 15 years old. Eu, mais ou menos, quando tinha 15 anos de idade, me apaixonei por Jesus. I am 57 years now. E agora eu tenho 57 anos de idade. I have 7 children, 5 Eu grandchildren. tenho 7 filhos, eu tenho 5 netos. I've had a great life. Eu tive uma vida incrível. But ever since I was 15, Mas desde quando eu tinha 15 anos, I kept following God. eu continuei seguindo a Deus. And I love him more every year. E a cada ano eu amei Ele mais. And I love his word E eu more every year. amo a sua palavra. E amei a sua palavra cada vez mais, ano após ano. But every year I watch more of my friends walk away from Mas Jesus. também todos os anos eu observei mais dos meus amigos se afastando de Jesus. I see other pastors, they lose their passion for God. Eu vejo outros pastores, alguns deles perdendo a sua paixão por Deus. And they get caught up in sin. E eles foram tomados em pecado. And sometimes I was wondering, God, why am I still so excited about E you? tantas vezes eu pensei, Deus, por que eu ainda continuo tão empolgado por Ti? And then I read this passage. E aí eu li essa passagem. I go, God, that's what you did to Eu me. falei, Deus, é isso que o Senhor fez comigo. You put a fear in my O Senhor heart. colocou um temor no meu coração. And it's such a good thing. Isso é algo tão bom, Because some days I don't feel love for God. porque alguns dias eu não me sinto amado por Deus. Some days I don't feel like reading the Em Bible. alguns dias eu não sinto vontade de ler I a don't Bíblia. feel like praying. Eu não sinto vontade de I'm orar. tempted by sin. Eu sou tentado pelo pecado. But I have a fear in my heart. Mas eu tenho um temor no meu coração. It doesn't matter that no one else sees me. E não importa se ninguém está me vendo. There's something inside of me that knows there's a God in heaven right now. Existe algo dentro de mim que sabe que existe um Deus que está nos céus agora. And he's keeping me alive right now. E Ele me mantém vivo agora. Sometimes even when I'm preaching, Até mesmo às vezes quando eu estou pregando, I'll look at this clock. eu olho aqui para o cronômetro. It says I have 42 minutes Está falando aqui, eu tenho 42 minutos, and 12 seconds. 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7. So, and sometimes when I watch, I pretend that that's how long I have to live on earth. E às vezes quando eu olho para um cronômetro assim, eu finjo que talvez isso seria como o tempo que eu tivesse disponível para estar vivo aqui na Terra. And I try to think, what would I say to you if that's all I have left on E aí eu earth? fico pensando, o que eu diria para vocês se isso aqui fosse todo o tempo que eu tivesse restante na minha vida? And then once it's over, I stand before God. E aí quando acaba, eu estarei diante do Senhor. I think about that moment all the time. Eu fico pensando nesse momento o tempo todo. When's the last time you thought about what it's going to be like when you see him? Quando foi a última vez que você pensou como que vai ser quando você o encontrá-lo? When's the last time you imagined the glory of God? Quando foi a última vez que você imaginou a glória de Deus? Imagine right now God sitting on his throne. Imagina agora, nesse momento, o Senhor assentado no seu trono. And the Bible says his glory is like nothing you've ever seen E or can see. a Bíblia diz que a glória dele é como algo que você nunca viu ou imaginou. The Bible talks about this chorus of angels screaming out his holiness. A Bíblia fala desse coro dos anjos gritando e cantando sobre essa santidade. In Isaiah 6, it talks about 2 high angels. E aí, Isaías 6 fala de 2 arcanjos. And he says one of them was saying, holy, holy, holy. E um declara santo, santo, santo. And it was so loud that everything began to shake. E é algo que é tão alto que faz as outras coisas chacoalharem.
Well, Revelation 5 talks about 100 million angels. Apocalipse capítulo 5 fala de 100 milhões de anjos. Can you imagine the sound of 100 million angels worshiping God? Você consegue imaginar o som de 100 milhões de anjos adorando a Deus juntos? I mean, try to imagine the throne of God. Tenta imaginar o trono de Deus. Dwelling in unapproachable light. Ele habitando naquele lugar e ele emanando uma luz que não permite ninguém se achegar. And 100 million angels worshiping him. E 100 milhões de anjos o adorando. And then any second, we're going to stand before him. E aí, a qualquer segundo a partir de agora, a gente talvez esteja diante dele. Every breath is a gift from him. Cada suspiro é um presente, um dom que ele nos concede. He's sitting on his throne right now. Ele está lá sentado no trono dele agora. And he's deciding whether or not to give me another breath. E ele está decidindo se ele vai me dar mais um sopro de vida ou não. I have no control over my life. Eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. He's giving life to everyone right now. Ele está dando vida para cada um aqui agora. While all the angels are worshiping him. Enquanto todos os anjos o adoram. That is the God that you were singing to. Esse é o Deus para quem você estava cantando agora. Now, if I could go up to heaven right now, Então, se agora eu pudesse subir lá nos céus and I could stand before his e throne, eu pudesse estar agora diante do seu trono and I asked him, e eu o perguntasse: God, what do you feel about, what's your name? Joseph. Deus, o que o Senhor sente pelo Joseph? Imagine your name. Imagina o seu nome. And I asked God, what do you feel about this person? E eu perguntasse a Deus o que o Senhor sente sobre essa pessoa. If I asked him about you, what do you think he would respond? Se eu o perguntasse sobre você, o que você acha que seria a resposta dele? Think about that, really think about that. Pensa nisso, mas pensa de verdade. I have a friend who he's in charge of admissions for seminary students. Eu tenho um amigo que ele é o responsável pelo departamento de admissão de alunos num seminário. And he would ask seminary students the same question. E ele fazia essa pergunta para os estudantes desse seminário. What do you think God feels about you right now? O que você sente o que você acha que Deus sente sobre você agora? And he said he was amazed by the answers of men who were entering into seminary. E ele falava para mim que as respostas dos meninos entrando nesse seminário eram incríveis. Most of them would talk about all the things they did wrong in the last month. A maior parte deles ficava lá falando das coisas erradas que eles fizeram ao longo do último mês. They would say things like, I think God is disappointed in me. Falando coisas do tipo, eu acho que Deus está decepcionado comigo. He knows the truth about my life. Ele sabe a verdade sobre a minha vida. He goes, every once in a while, E ele falava para mim, às vezes, de vez em quando, a student would say, he really loves me. um aluno virava e falava para mim, nossa, ele me ama tanto. Was that your natural response? Não era essa a resposta natural que você daria? You know, when I read the scriptures, Quando eu leio as escrituras, I always thought it was strange when John would call himself the disciple that Jesus loved. eu sempre achei estranho que João se referia ao discípulo a quem o Senhor amava. Doesn't that always seem strange to you? Não, quando você lê, de verdade, isso não parece meio estranho? I go, how can he call Mas himself como é que the ele disciple pode that se Jesus loved? chamar do discípulo que Deus amava? What is Peter going to think when he reads O it? que Pedro vai pensar quando ele lê isso aqui? You know, or all the other disciples. Todos os outros discípulos lá. And I used to think that maybe John was being proud. E eu ficava pensando, às vezes é João sendo orgulhoso. But the more I study John's writings, E aí, quanto mais eu estudo as escrituras de João, I saw that it was not pride eu that made him say via that. que não era orgulho que motivava ele a fazer tal declaração. It was his faith. Era a sua fé.
I mean, John's the one that records Jesus in John 15. João é aquele que registra em João 15, ele registra Jesus. And in John 15, verse 9, that's when Jesus says, just as the Father has loved me, so have I loved you. E lá em João 15, 9 é quando Jesus fala, assim como o Pai me amou, então eu os amo. He really believed what Jesus said. Ele realmente creu naquilo que Jesus disse. He really believed Jesus loves me as much as the Father loves his Ele son. realmente creu que Jesus o amava tanto quanto o Pai amava Jesus. So he says, I'm the disciple that Jesus loved. Então ele falou, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. And throughout history, John has been known as the beloved disciple. E por toda a história, João então se tornou conhecido como o discípulo amado por Jesus. What a great thing to be remembered for. E que grande coisa que é você ser lembrado por isso. If this was your last day on earth, E se esse fosse o seu último dia aqui na terra, how would you be remembered? como você seria lembrado? Think about it. How would people describe you in your life? Pensa nisso, como que as pessoas te descreveriam na sua vida? Would they call you the one who is loved by God? Será que eles te chamariam daquele que foi amado por Deus? Is that what you're known for? Será que foi por isso que você seria conhecido? See, for so much of my life, I didn't understand John. E por tanto tempo da minha vida eu não entendi João. My goal was not to be the disciple whom Jesus loved. O meu objetivo não era ser o discípulo a quem Jesus amava. I always was attracted to Peter Eu sempre me senti atraído a Pedro, because he walked on water. porque ele andou sobre as águas. You know, he just seemed so Ele aggressive. parecia alguém tão agressivo. And Jesus says, it's on you that I'm going to build this E aí church. Jesus falou, é sobre você que eu vou fundar e estabelecer a minha It igreja. seemed like he was the leader of the disciples. Para mim parecia que ele era o líder dos discípulos. His name was always mentioned first. O nome dele sempre era mencionado primeiro. And I love the Apostle E Paul eu amo o apóstolo Paulo. because I think he suffered so much Porque for eu the penso, gospel. cara, ele sofreu tanto pelo evangelho. And I thought, I want to be able to suffer like Paul. Eu quero sofrer como Paulo sofreu. I used to love Elijah Eu amava Elias. because I think, wow, he called down fire from Falava, heaven. caramba, ele chamou fogo dos céus. So I'd be jealous of them. I go, that's so much Eu power. sentia ciúmes daquilo. Eu falava, cara, aquilo é tanto poder. But only recently have I thought, if I could do anything in this whole book, Mas não foi só recentemente quando eu comecei a pensar que se eu pudesse fazer uma só coisa desse livro inteiro, it wouldn't be calling fire down from heaven. não seria chamar fogo dos céus. It was that moment when John put his head on Jesus' chest. Foi aquele momento quando João ele repousa o seu rosto sobre o peito de Jesus. Can you imagine putting your head on the chest of the Creator? Você consegue imaginar você repousando a sua cabeça no peito do Criador, Putting your head on the chest of the judge of the world. repousando a sua cabeça no peito do julgador, do juiz do mundo. And you have so much confidence because you know that he's going to let you. E você tem tanta confiança em saber que ele vai permitir isso. Think about Almighty God on his throne Pensa no Deus Todo-Poderoso no seu trono, in all of his glory. em toda a sua glória. Angels are screaming. Os anjos estão gritando. Could anything be better than to lay your head on his chest? Existe qualquer coisa melhor do que a possibilidade de você repousar o seu rosto no seu peito? To be so secure in his love. Ser tão seguro no seu amor. See, for many years, I was not secure. E por tantos anos eu não me sentia seguro. Even though I had preached to millions of people, Mesmo tendo pregado para milhões de pessoas. even though I planted churches, wrote books, Mesmo tendo plantado igrejas, escrito livros. there was still some insecurity in me. Ainda tinha insegurança dentro de mim. There was still a little bit of fear. Um pouquinho de medo. I don't know where it started, Eu não sei quando começou,
Maybe it's because when I was little, my father didn't want me, Talvez porque quando eu era pequenininho, meu pai não me quis. so I was rejected by my father. E eu fui rejeitado pelo meu pai. And so maybe I just didn't know what it felt like to be loved. Então, talvez por causa disso, eu não sabia o que era sentir ser amado. So my mother died when I was born. E a minha mãe, ela morreu quando eu nasci. So no one on earth loved me. Então, ninguém na terra me amava. No one wanted me. Ninguém me queria. And so it's hard to believe that God loved me. Então, era difícil para mim acreditar que Deus me amava. So all my life I just tried to please people. Então, a minha vida inteira eu tô lá tentando agradar as pessoas. I tried to earn their approval through getting good grades, Eu tentava conquistar a sua aprovação com Or being- notas boas. being successful in school or sports or Ou work. sendo bem-sucedido na escola, no trabalho, nos esportes. And then when they would approve and say I did a good job, E aí, quando eles me aprovavam e diziam que eu fiz um bom I trabalho, thought, oh, okay, maybe they love me now. aí eu pensava, então talvez essas pessoas me amam. But that's not love. Mas isso não é amor. That's just earning people's approval. Isso é só você conquistar a aprovação das pessoas. I mean, love isn't something you earn. Amor não é algo que você conquista. I mean, when my wife was pregnant with our first child, Quando a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, even when she was in the womb, mesmo que essa criança estivesse dentro do ventre, I already loved her. eu já amava ela. She didn't do anything. Ela não fez nada. And maybe some of you grew up with parents who loved you. E aí talvez alguns de vocês cresceram com pais que te amaram. Like all my children know that I love them. Todos os meus filhos sabem que eu os amo. And I tell them, that's so strange to me. E eu falo, isso é tão estranho para mim. What is that like to be so loved? Como que é você ser tão amado assim? And so for some of us, when we read about God's love for us, it's hard to accept. Então, para alguns de nós, quando a gente lê sobre o amor de Deus por nós, é difícil nós aceitarmos isso. And then when I was in Bible college, E aí, quando eu estava lá no seminário, they kept telling us how we were the only ones that had the truth. e eles me falavam que nós éramos os únicos que tinham a verdade. And everyone else was wrong about the Bible. E todos os outros estavam errados acerca da Bíblia. Oh, we hated A charismatics. gente odiava os carismáticos. We just thought, oh, stay away from A gente them. ficava lá, cara, fica longe desses caras. And we would judge anyone who spoke in E a tongues. gente julgava todas as pessoas que falavam em línguas. And we started judging each other. E a gente começou a se julgar uns aos outros. And then they told us to judge ourselves. E aí eles falavam, ó, você tem que se julgar a si mesmo. And so we're always just looking at our lives, wondering if God was really Lord of our lives. Então o tempo todo a gente estava olhando para as nossas vidas, contemplando e pensando, será que Deus era de fato o Senhor das nossas vidas? So every time I failed, I'm like, oh no, maybe he's not really my Lord. E aí toda vez que eu falhava, eu ficava pensando, nossa, talvez ele realmente não seja o meu Senhor. So let me try harder. Então deixa eu tentar me esforçar mais. Let me live a more pure life Deixa eu next viver uma week. vida ainda mais pura semana seguinte. And it's like I kept trying to gain his E approval eu or his ficava lá love. tentando conquistar o seu amor ou a sua aprovação. I kept thinking if I sacrifice more, Eu ficava pensando, se eu sacrificar mais, if I give more, share the se eu der gospel mais, more, se eu compartilhar mais o evangelho, that there will come a time when I finally feel secure. vai chegar uma hora que eu finalmente vou me sentir seguro. But the more I chased it, Mas quanto mais eu perseguia isso, the more insecure I felt. mais inseguro eu me sentia. And I realized I was always looking at myself. E eu entendi que eu estava sempre olhando para mim mesmo. I wasn't looking at Eu God não estava olhando para Deus and his love. e para o seu amor. I mean, think about it. When God made Adam and Eve, Pensa, quando Deus criou Adão e Eva, why did God make Adam and Eve? por que ele os criou? Was it because he needed gardeners? Foi porque ele precisava de jardineiros? That he created the garden and goes, oh, no one to take care of Aí it. ele cria o jardim e ele fala, ai, não tem ninguém para tomar conta. I'll make people Então eu vou fazer pessoas. and they'll take care of my E aí garden. eles vão cuidar do meu jardim. No, God could have used an elephant to take care of it. He could have used anything. He's God. Deus podia ter usado o que ele quisesse. Ele podia ter usado um elefante para cuidar do jardim. Ele é Deus. You know, when God showed himself to Moses, Quando Deus se revelou a Moisés. remember when Moses says, I want to see you. Quando Moisés estava lá, Deus, eu quero te ver. And God says, you can't see my E Deus face fala, and você live, não pode ver a minha face e viver. but I'll pass by you Mas eu vou passar por você. and I'll reveal myself E to eu vou you. me revelar a você. Do you remember what God said to Moses? Lembra o que Deus falou para Moisés?
He told him his name. Ele falou o seu nome. He says, the Lord, Ele diz, o Senhor, a God merciful and gracious, Deus misericordioso e gracioso. slow to anger, Ele tardio em se raivar abounding in steadfast love. e com um amor sempre pronto. See, God says that he's merciful, Deus então ele fala que ele é misericordioso, he's gracious, ele é gracioso and he's overflowing with steadfast love. e ele transborda de um amor pronto. Why did God create Adam and Eve? Por que então Deus criou Adão e Eva? Because he's merciful. Porque ele é misericordioso. That's who he is. É quem ele é. Ephesians 2 says he's rich in mercy. Efésios 2 fala que ele é rico em misericórdias. So God on his throne, he is merciful. Então Deus lá no seu trono, ele é He's misericordioso. rich in mercy. Ele é rico em So misericórdia. he wants to pour his mercy on someone. Então ele quer derramar essa misericórdia sobre alguém. He tells Moses, I'm gracious. E ele fala, Moisés, eu sou gracioso. I love to bless. Eu amo abençoar. And he says, I'm abounding in love. E ele fala, eu sou transbordante de amor. It's like it's like if this cup, this is abounding, where it's like it's overflowing. Isso é o transbordar. That's what God's saying. My love is like flowing É out isso of que me. Deus está dizendo. O meu amor está transbordando a partir de mim. He didn't create Adam and Eve because he needed workers. Ele não criou Adão e Eva porque ele precisava de He trabalhadores. created Adam and Eve because he was abounding in love Ele and he needed criou to Adão pour e it Eva porque on ele someone. transbordava tanto de amor que ele queria derramar isso sobre alguém. See, these are the things I don't think about. Isso são as coisas sobre as quais eu não penso. I kept staring at myself and my own Eu failures fico olhando para mim, para as minhas próprias falhas, rather than believing there's a God on his throne mais do que crer que existe um Deus assentado no trono and he's abounding in steadfast e love. ele está lá transbordante de um amor imediato. He's rich in mercy. Ele é rico em misericórdia. And we just need to receive it. E nós só precisamos receber isso. John understood that. E João entendeu isso. He says, I'll receive Ele it. falou, eu recebo. I'm the one he loves. Eu sou aquele que ele ama. You know, in English, the word beloved Lá no inglês, a palavra amado, is 2 words. elas são 2 palavras. Be loved. Seja amado. Be loved. Just be loved. Simplesmente seja amado. This is, for some of us, this is the hardest thing to do. E para alguns de nós, essa é a coisa mais difícil de se fazer. To just sit here Só sentar aqui, doing nothing não fazer nada and believe that God in heaven is loving you e right now. crer que o Deus nos céus está te amando agora nesse exato momento. Because all your life you had to earn it. Porque por toda a sua vida você teve que conquistar, merecer. And you stare at yourself rather than staring at him. E você contempla a si mesmo mais do que você contempla ao Senhor. Receive his love. Receba o seu amor. There's a passage in 1 John chapter 4. 1 João, capítulo 4. Verses 16 to 18. Versículos 16 a 18 de 1 João 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. I remember reading this several years ago. Eu estava lá lendo isso muitos anos atrás.
And it says when you're loved perfectly, when your love is perfected, you have no fear of judgment. Aqui fala que então quando o seu amor é aperfeiçoado, você não teme o julgamento. That if you have perfect love, you'll cast out all fear. E se você recebe o amor perfeito, então você expulsa todo medo. And I remember reading that and thinking, I still have a little bit of fear of judgment. E aí eu lembro que eu li essa passagem e eu ficava pensando, mas eu ainda tenho medo do julgamento. I still remember it was right before I was turning 50 years old. E eu lembro, quando eu estava lá prestes a fazer 50 anos de idade, So about 7 or 8 years ago, então uns 7, 8 anos atrás, I read that passage eu li essa passagem and I said, I mean, if I died right now, I think I'd go to heaven. Aí eu pensava assim, cara, se eu morresse agora, eu acho que eu ia para o céu. But there was a little bit of fear. Mas ainda assim, um pouquinho de medo. And I thought, I want perfect love. E aí eu ficava lá pensando, mas eu quero o amor perfeito. The perfect love that John had. O amor perfeito que João teve. Where he knew he was his beloved. Aquele que ele sabia que ele era amado. And he had no fear, so he could say, no, perfect love casts out all fear. E ele não tinha medo, porque aqui a Bíblia fala que todo o amor perfeito lança fora o medo. I mean, I was about 95% sure that I was loved by E eu God. tinha lá, sei lá, 95% de certeza de que eu era amado por Deus. But that's not good enough for me. Mas isso para mim não é bom o suficiente. I had a friend the other day and she had a lump on her throat. Outro dia, um amigo meu tinha um caroço aqui So no she went pescoço. to the doctor Essa amiga. Então and ela foi no médico. it's in her thyroid. They said it's a lump, but they said we're 90% sure it's not cancer. E aí ela foi lá, tinha esse caroço, o caroço era na tireoide. E aí ela foi no médico, o médico falou, a gente tem 90% de certeza que isso não é câncer. But we'll run some tests and we'll let you know in a few weeks. Mas a gente vai fazer uns testes, daqui a algumas semanas a gente vai te dar o conhecimento disso. So imagine how she felt for the next few weeks. Aí consegue imaginar como ela ficou se sentindo lá pelas semanas seguintes? She's like, okay, 90% sure it's Ela, not cancer. tá bom, 90% de chance de não ser câncer. But that 10% was just consuming her mind. Mas aquele outros 10% lá consumindo a mente dela. So for those of us who are 90% sure that God loves us, Então, para aqueles de nós que temos 90% de certeza de que Deus nos ama, and 90% sure that at the judgment He's going to embrace you and love you, 90% de certeza que no dia do julgamento Ele vai te abraçar e vai te amar, that's terrible. isso é horrível. Who wants to be 90% sure they're loved by Quem God? quer ter 90% de certeza de que Deus te ama? We're not talking about a physical disease that kills you. Eu não estou falando de uma doença física que te mata. We're talking about eternity away from God Eu estou or falando being in da heaven. eternidade inteira distante de Deus ou de você poder estar no céu. And that's why on my 50th birthday, É por isso que lá no meu aniversário de 50 anos, I gathered my friends eu together. reuni os meus amigos, And I shared with them. I go, I know I'm your pastor. eu compartilhei com eles, eu sei que eu sou o pastor de vocês, But I gotta share something with mas eu you. queria compartilhar algo. I'm still insecure. Eu ainda me sinto inseguro. I still have doubts of God's love for me. Eu ainda tenho dúvidas sobre o amor de Deus por mim. I don't want to live like this anymore. E eu não quero mais viver assim. I want to know the love of Christ Eu like quero John knew it. conhecer o amor de Jesus Cristo assim como João conheceu. So I said, I don't want to party. Então eu falei, eu não quero fazer uma I festa. want you to lay hands on me and pray Eu for quero me que vocês imponham as mãos sobre mim e orem por mim. that I would know the love of Christ and that there'd be no doubt. Para que eu conheça o amor de Cristo e não haja nenhuma dúvida. My friends began fasting and praying for me. E os meus amigos começaram a jejuar e orar por mim. They pulled out a calendar, E aí eles colocaram lá um calendário. and every day there was someone fasting, praying for me for that year. E por todos os dias naquele ano tinha um amigo orando e jejuando por mim. This was the greatest gift I've ever been given. E foi o melhor presente que eu já recebi na vida. Because knowing the love of Christ is not something you can talk someone into. Porque conhecer o amor de Cristo não é algo que você convence a pessoa falando para ela. That's why Paul in Ephesians says, I get on my knees. É por isso que Paulo em Efésios fala, eu me ajoelho.
And he's praying for believers. E ele está orando pelos crentes. He's saying, I'm praying that you would know the love of Christ. E ele fala: eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo. I want you to know how wide and long and high Eu quero and que você deep. entenda quão largo, extenso, profundo e alto. I want you to know the love of Christ that surpasses knowledge. Eu quero que você conheça o amor de Deus que excede o entendimento. It's beyond knowledge. É além do entendimento. I can't teach it to Eu não you. consigo ensinar sobre ele para você. I mean, I could draw a bunch of numbers up there and teach you math. Eu poderia desenhar um monte de números aqui e te ensinar matemática. I'm Chinese, so I'm good at math. Eu sou chinês, então eu sou bom em matemática. I can teach that to where, oh, I understand. Eu posso ensinar você ao ponto de você falar: ah, entendo. But he says you can't teach the love of Christ. Mas a Bíblia diz que você não pode ensinar o amor de Cristo. He says it's beyond Ele knowledge. diz: é além do entendimento. It's a miracle. É um milagre. Just like God puts the fear of him in your heart, Assim como Deus coloca o temor a Ele dentro do seu coração, he also puts the love in your heart. Ele também coloca o amor dentro do seu coração. In Romans chapter 5, Romanos 5. in Romans 5, verse 5, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. he says God's love is poured into our hearts. Aqui diz que o amor de Deus ele é derramado sobre os nossos corações Through the Holy Spirit. através do Espírito Santo. A miracle has to take place. Milagre então tem que acontecer. See, I can't teach you the love of Christ. Eu não posso te ensinar sobre o amor de Cristo. I can't make you believe that God loves you, Eu não Joseph. posso te fazer crer que Deus te ama, Joseph. It doesn't matter how well I speak. Não importa quão bem eu fale. That's why I was on my knees this afternoon for you. É por isso que eu estava lá de joelhos por vocês hoje à tarde, Saying, God, could you do a miracle in this room? pedindo a Deus: será que o Senhor pode fazer um milagre naquele lugar? Through the Holy Spirit, Através do Espírito Santo, where He actually pours the love of God into your heart. aonde Ele vai derramar o seu amor para dentro do seu coração. Just like He pours a fear of God into your heart. Assim como Ele também coloca e derrama o temor a Ele no seu coração. See, this is the grace of God. Essa é a graça de Deus. God talked about it in Jeremiah. Deus ele falou sobre isso em Jeremias. There's going to come a day Vai chegar um dia when I'll put the fear into your heart. quando eu vou colocar o temor dentro do seu coração. See, this was before they knew about the indwelling of the Holy Spirit. Isso foi antes deles entenderem, saberem da habitação do Espírito Santo ser possível. A miracle was going to take place Milagre aconteceria, where God would enter human bodies. aonde Deus entraria em corpos humanos. Think about God on His throne Pensa, Deus no seu trono, in all of His glory, em toda a sua glória, 100 million angels 100 milhões de anjos worshiping Him. adorando a Ele. Imagine how much power is in that throne. Quanto poder existe naquele trono. And He says, and I'm going to come into your body. E aí ele diz: eu vou entrar no seu corpo. That God would enter me Aquele Deus entraria em mim and pour into my heart e derramaria dentro do meu coração a fear of Him. temor a Ele. And He's going to pour His love into me. E Ele vai derramar o seu amor em mim. Until that happens in your life, E até que isso aconteça na sua vida, you'll be so dependent on other people. você será tão dependente dos outros. You need everyone holding you accountable. Você vai precisar das pessoas fazendo você prestar conta para elas. Everyone trying to force you to still walk the path of God. Todo mundo te forçando a andar o caminho do Senhor. But when the Spirit truly changes your heart, Mas quando o Espírito verdadeiramente transformar o seu Everything coração, changes. tudo vai mudar. it's kind of like in 2 Peter. É como lá em 2 Pedro. It talks about when you have a pig Ele fala quando você tem lá um porco
and you wash off the pig, e aí você lava esse porco, he'll run right back to the mud. ele vai correr de volta para a lama. You know why? Sabe por quê? Because he's a pig. Porque ele é um porco. You didn't change his nature. Você não mudou a sua You just natureza. washed him. Você só o lavou. And sometimes in church, that's all we do. E às vezes na igreja é só isso que a gente faz. You have some sin, Você tem algum then pecado, we'll wash you off. vai ser lavado. And we'll have a bunch of people that'll try to help keep you from that sin. Aí um monte de gente fica tentando te ajudar a você não cair nesse pecado. But the moment no one is watching, Mas no momento em que ninguém está olhando, you run right back to your sin. você corre de volta para aquele pecado. Why? Por quê? Because you're still a pig. Porque você ainda é um porco. He didn't change the inside. Ele não mudou por dentro. You're still a slave to sin. Você ainda é um escravo para o pecado. This is something I learned about the lordship of Jesus. E isso é o que eu aprendi sobre o senhorio de Jesus. I absolutely believe he needs to be Lord of our lives. Eu absolutamente creio que ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. But the lordship of Christ is not something we work for. Mas o senhorio de Cristo não é algo por qual você trabalha. He says, I'll put my spirit in you. Ele diz, eu vou derramar o meu espírito em você. And inside you'll become a slave to what's right. E por dentro você se tornará então um escravo para aquilo que é certo. Your nature will A change. sua natureza vai mudar. You used to be a slave to sin. Você era um escravo do pecado. It controlled you. Aquilo te controlava. And it was destroying E aquilo you. te destruía. But what I will do is I'll put my Mas o spirit que eu in you. farei é, eu vou colocar o meu espírito em você. And every time you sin, you'll feel dirty. E toda vez que você pecar, você vai se sentir sujo. You'll feel shame and guilt. Você vai sentir vergonha e culpa. And that's a good thing. E isso é bom. Because that's proof that the Holy Spirit is in you. Porque isso é a prova de que o Espírito Santo está em você. And He's making you a slave to what is right. Ele te faz um escravo daquilo que é certo. And in your heart, there's a fear of God. E no seu coração existe um temor ao Senhor. But that's a good thing. E isso também é algo bom. Because that's what keeps you from ever walking away from Him. Que é isso, porque isso te impede de se afastar dele de novo. That even when the feelings of love are E gone, até mesmo quando os sentimentos de amor não estiverem lá, you know who He is. você sabe quem ele é. And you know that every breath is in His E você hands. sabe que todo sopro de vida está nas suas mãos. And you go, God, I don't ever want to walk away from you. E você vai falar, Deus, eu não quero nunca mais me afastar do Senhor. But I'm praying tonight Mas eu oro hoje à noite for a miracle. por um milagre. I've been praying for this afternoon. Eu tenho orado por esse milagre nessa tarde. I asked God, could I see it happen tonight? E eu pedi para Deus para eu poder ver esse milagre hoje. Something invisible and internal, Algo invisível e interno. where suddenly the eyes of your heart are enlightened. Onde de repente os olhos do seu coração são iluminados. And you know that there's a holy God in heaven. E você sabe então que existe um Deus santo nos céus. And you fear Him E você o teme like never before. como nunca antes você temeu. And I'm praying E eu oro that the Spirit would also pour His love into your para heart, que o seu espírito também derrame este amor dentro do seu coração. where you know that He loves you. Que faz você saber que Ele te ama. Not because you're so lovable, Não porque você é tão amável, but because God is love. mas porque Deus é amor. And He's overflowing with love. E Ele transborda de amor. And He made you because He wanted someone to love. E Ele te fez porque Ele queria alguém para poder amar. He wanted someone to forgive Ele queria alguém para poder perdoar. and to pour His love on. E para derramar o seu amor sobre. I really believe God loves me right now. Eu realmente creio que Deus me ama nesse momento. And He hears me when I pray to Him. E Ele me ouve quando eu oro a Ele. And I'm going to ask Him to pour the fear of God and the love of Christ into your heart right now. E eu vou orar para Ele derramar o temor ao Senhor e o amor de Cristo dentro do seu coração agora.
Even right now, start to pray to him. E mesmo agora eu queria que você começasse a orar para Ele. Picture him on his throne Comece a visualizar Ele no seu trono, in all of his glory. em toda a sua glória. Imagine the sound of 100 million angels Imagine o som de 100 milhões de anjos, telling him he is holy. dizendo a Ele que Ele é santo. And now you tell God that you want him to put a fear of him in your heart. E aí você começa a pedir para Ele colocar esse temor a Ele dentro do seu coração. Thank you, God, for putting so much passion in this room. Obrigado, Senhor, por colocar tanta paixão aqui nesse lugar. And God, I want that passion to last for the rest of their lives. Deus deseja que essa paixão dure o resto da vida de todos aqui. I've seen too many people walk away from you, God. Eu já vi tantas pessoas se afastarem do Senhor. May their joy and passion last. E que essa alegria e que essa paixão durem. God, please pour a fear of you into their hearts right now, Holy Deus, Spirit. coloca, por favor, agora o seu temor, o temor a Ti, dentro dos corações de cada um agora. And if you're here tonight and you are not sure that God loves you, E se você está aqui hoje à noite e você não tem certeza de que Deus te ama, and you still have a fear of judgment, e você ainda tem medo do julgamento, and you're only partially sure that you would go to heaven if this was your last day on e você earth, só tem certeza parcial de que você iria para o céu se hoje fosse o seu último dia aqui na terra, I'm going to ask you to stand up so I can pray for you, those of you who are not sure. eu queria te encorajar a ficar de pé hoje à noite, se você não tem essa certeza absoluta. Just stand and put your hands out. Só fica de pé e faz assim com as suas mãos. Abre as Those suas who are mãos. not sure of God's love, stand and put your hands Se out. você não tem certeza do amor de Deus por você, God, I pray for everyone who's standing right now. Deus, eu oro por cada pessoa de pé agora. The enemy is lying to us. O inimigo está mentindo para nós. He makes us stare at our own mistakes and failures Ele nos faz ficar contemplando as nossas falhas, os nossos erros, rather than staring at your love. mais do que olhar para o seu amor. God, I pray that you would change the people who are standing right now. Senhor, eu oro para que o Senhor mude cada um que está de pé agora. We need you, Holy Spirit, to pour your love into their hearts. Nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor derrame o seu amor para dentro dos corações Make them know that they're loved by you. e os faça saber que são amados pelo Senhor. Have your children know that they are loved by you, God. Faz os seus filhos saberem que o Senhor os ama e que eles são amados por Ti. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo.
Give us a perfect love, God, Nos concede um amor perfeito, Deus. that casts out all fear. Esse amor que expulsa todo medo. Show us your love and forgiveness. Nos revela o seu amor, o seu perdão. Show them that they were made to be loved by you. Revela a cada um aqui o entendimento de que eles foram criados para serem amados por Ti. Recebo teu amor, recebo teu amor, recebo teu amor, recebo teu amor. Recebo teu amor, recebo teu amor, recebo teu amor, recebo teu amor. Que lança fora o medo, que lança fora o medo. Confio em Ti, Senhor, somente em Ti. Deixou as 99 por mim, para me encontrar. Ninguém fez isso por mim. Amor perfeito. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, me ama, me ama, e Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, amor maior que o meu pecado, me ama.
mais forte que a morte. Me ama, me ama, Ele me ama, me Eu somos tua herança, é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai, e a redenção se agraça. É o oceano, eu quero mergulhar. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração em meu peito acelerado, não tenho tempo pra perder. esse sentimento. E quando penso, somos tua herança, somos tua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, Estamos afogando. se Deus
seu amor te amo.